Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema Boas Práticas nos Cartórios. Os convidados são Cristiano e Ana, do perfil Casal Notarial. É isso, gente. Hoje temos um quinta com o DG bacana. Faremos com 3 pessoas, o Cristiano e a Ana, do Casal Notarial. E a gente vai falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é o tema de boas práticas nos cartórios, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e a gente pensar nesse tema que é um tema de muito valor para quem trabalha em cartório, para quem trabalha com cartório. Antes de chamar o Cristiano e a Ana, que já estão aqui, eu quero passar 2 recadinhos importantes. O primeiro é que a nossa programação é semanal, ela acontece toda quinta-feira, aproximadamente nesse horário de 7h38 da manhã. E é legal vocês terem esse compromisso de estarem aqui conosco, né? O compromisso de acompanhar a nossa transmissão ao vivo, porque você pode tirar dúvidas comigo, com os nossos convidados e também interagir com cada uma das pessoas que aparece por aqui. Então quem está ao vivo tem esse privilégio. Ah, o Arthur, fica gravado? Fica gravado. E aqui vai o segundo recado. Todos os nossos encontros, todos os quintas com o DG, ficam gravados aqui no nosso Instagram e eles vão também para o nosso canal do YouTube. Tá? Quem não se inscreveu, faça a sua inscrição e vá lá no YouTube para acompanhar os encontros do Quinta com o DG. Normalmente a gente coloca no canal do YouTube na semana subsequente à da live. Quem quiser compartilhar aqui a nossa live, tem sempre o botão do aviãozinho ao lado dos comentários e isso nos ajuda a trazer mais pessoas interessadas para o ambiente do Quinta com o DG. Sem mais delongas, já vou pedir aqui para Cristiano e Ana seus bom dias e congêneres aqui à medida em que estiver chegando. Pode fazê-lo para sabermos de onde a galera fala. Oi, gente, bom dia. Bom dia, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Cristiano. Bom Tudo dia, bom? Ana. Deixa eu Sejam aumentar um muito, pouquinho o som aqui. sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso Quinta com o DG. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Sei que vocês estão de férias e valorizo mais ainda o tempo de vocês por se disporem a vir aqui conversar, né? Estão descansando, mas toparam participar, então muito obrigado. E eu quero desejar boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz em contar com a participação de vocês aqui na programação semanal que a gente faz. Acho que Bri- A Ana não estou ouvindo. Cristiano eu escuto, Ana não. Vamos lá. Agora, peraí, parece Está, que voltou. Vamos lá. Ana não estou não ouvindo. está Cristiano. ouvindo? Ele está Não, a Ana não. dividindo. Eita, ele está dividindo o fone aqui. Senão eu vou tirar o fone e te faz sem o fone. Pera aí. Um Vamos ver. minuto. Você eu escuto, Cristiano. A Ana não. A Ana tá falando, a gente vê que o som não sai. Vamos ver. Tá vendo? A Apple tá dando mole. Você viu? A gente acha que tudo funciona lá, né? É. Que é só no Ó, cartório que dá uns papagaios de vez em quando. vamos fazer sem fone que é melhor. Legal. É, Então, retomando, sejam vamos lá. bem-vindos, Cristiano, Ana, é uma honra ter vocês aqui. Ah, que nada, a gente que agradece. Você falou que está de férias do cartório, mas a internet, como você sabe, ela não dá férias pra gente, né? Difícil, a gente procura, mas não tem. Do cartório, mais ou menos, que de vez em quando aparece alguma coisa para resolver ainda. E Menino, assim, em tempos de WhatsApp, né? A gente fica sempre meio preso também. Né? é, e para começar até a falar de boas práticas do cartório, vamos usar o tema férias, porque a nossa profissão ela é muito dinâmica, né? E hoje em dia ela está mais dinâmica ainda, porque cada dia tem uma mudança nova, né? Então a gente está sempre estudando e aprendendo. Então eu vou falar para todos os nossos colegas aí, tabeliães, escreventes, tirem férias. Mas, básico. Vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero uma coisa que eu sempre peço para as pessoas que aparecem aqui pela primeira vez, é para elas
brevemente se apresentarem. Sim. Então, eu vou pedir isso para vocês também, de forma rápida. Quem é o Cristiano? Quem é a Ana? Talvez, eu acho que como vocês têm esse perfil conjunto no Instagram, o Casal Notarial, que uma galera já conhece, de onde surgiu essa ideia, né, do trabalho conjunto aí de vocês dividirem. Então, conta pra gente rapidinho quem são vocês, onde vocês trabalham, o que fazem, e aí nós vamos entrar nesses temas das boas práticas. E eu acho que férias é algo bem legal da gente começar, né? É algo interessante. Então vamos lá, vou falar rápido, porque senão ela fica me catucando aqui, que eu falo muito, DG. Meu nome Tem é, que ser uma live só para ele se apresentar. meu nome é Ah, Cristiano Machado, tenho 46 anos, sou marido da moça aqui. A gente tem dois filhos, o Henrique de 15, a Helena de 13. Eu sou bacharel em música com pós-graduação em trilha sonora. oh, gostei disso, hein? Gostei. Mas tudo isso só foi possível porque o cartório, graças a Deus, né, me proporcionou isso. Eu e a Ana, a gente está junto há 25 anos e trabalhamos há 23 juntos, né? Olha, É, vocês não se e a gente briga. conheceram no cartório, Não, então. Não. Ah, legal. eu comecei minha carreira como despachante, depois fui migrando ali para dentro do cartório e acabei não fazendo direito, porque o meu sonho sempre foi fazer música. E fui aprendendo ali na marra, né? Lendo, eu gosto de ler, tenho uma boa professora aqui do meu lado, e eu não vou me estender, mas é mais ou menos isso. Vou passar a bola para ela, senão eu vou ficar falando pra caramba Ah, também. tá. Bom, você já tocou num ponto que eu vou aproveitar para conversar, que eu achei super legal, a sua formação de estudos na música. A gente vai falar sobre isso. Já achei uma parte legal aqui. E a Ana? Conta a Ana. Quem é a Ana? Então, eu sou a Ana Vitória, entrei no cartório como auxiliar de cartório, né? Auxiliava no balcão, tenho 30 anos de profissão, Oh, que legal. Que sou legal. bacharel em Direito e especializada em Direito Notarial Registral. Que Lá, bacana. lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, não existia nem curso que se falasse muito do direito notarial registral. Então, a gente ficava caçando alguém para falar, para estudar a lei de registro público, e começou daí. E aos pouquinhos a gente vai Vai trocando e mudando. fico muito feliz com o crescimento da nossa área. Eu Muito. amo o que eu faço e, assim, brigo por isso. O motivo de eu começar é isso, que para mim é muito difícil fazer vídeo. Não, Então, não o que. parece. Não parece. Fica um elogio aí, não parece. Vocês têm Ah, jeito, os dois comunicam bem. obrigada. Obrigado. E Mas o que me vocês, motiva e o vocês vídeo trabalham é no isso. mesmo cartório, é isso? Sim, A gente trabalha no mesmo cartório, no Rio, Uhum. É notas, e o cartório de vocês, que vocês trabalham notas, né? sim, cartório de notas. capital. No Rio não tem muita atribuição, né? Na capital do Rio a gente não tem essa atribuição junta notas com registro É tudo civil, segmentado, né? Normalmente em capitais funciona assim, né? É. tudo segmentado. Deixa eu fazer uma pergunta, começar então com ela. Tá? Eu já pensei nos 4 pontos para a gente prosear sobre boas práticas, com base em coisas que eu vi até a Ana postando ontem, que eu achei legal também de conferência, achei bacana trazer esse tema aqui. Mas primeira pergunta que eu faço: como é para vocês, sendo um casal, trabalhar juntos no cartório, no projeto, né, agora do podcast, do Casal Notarial? Vocês consideram isso legal, não tão legal? Porque assim, a gente nota, é interessante que nos cartórios, muitas vezes a gente traz algumas relações que são pessoais para o ambiente de trabalho. É bem comum. É bem comum, por exemplo, você encontrar num cartório uma pessoa que, por exemplo, ele tem um cartório, substituta, é marido, é mulher, é pai, mãe, é irmão. Eu mesmo, por exemplo, o meu irmão mais novo é o meu substituto no cartório. E a gente vê dentro do próprio cartório surgirem, né, pessoas aí com relações. Bom dia para Ana que chegou agora. O Thiago falou que esse casal é fera. A gente vê relações surgindo. Por exemplo, eu tive aqui a Fernanda, que é uma das componentes do casal, ela acabou saindo do cartório depois, mas eu tive no cartório
um casal que trabalhava, o Henrique e a Fernanda, que eram marido e mulher, e eu vivi um pouco disso. E assim, eu converso com muita gente sobre esse tema. Tem gente que adora, tem gente que não gosta muito, porque fala que às vezes acaba interferindo e levando para casa. Eu, assim, a opinião que eu tenho é que uma relação bem desenhada funciona bem, né? Por exemplo, minha relação com o Lucas. Cara, a gente, óbvio, por mais que em alguns momentos gere uma interface e a relação irmão entre ali no ambiente do cartório, majoritariamente a gente tem as coisas bem desenhadas. E aí eu costumo dizer o quê? Que o ônus, em tese aí, que você tem de estar com um parente, de ter algumas situações delicadas, ele é esmagado pelos bônus que essa relação traz em termos de confiança, de produtividade, de coisas que você não encontraria com outros, né? Então eu pergunto, eu até achei que vocês tinham se conhecido no cartório, né? Então, Porque trabalham juntos e tal. Então, para vocês, como que é essa visão de trabalharem juntos? O que que vocês acham desse tema parente no cartório, estar junto? Conta um pouquinho, que acho que a visão de vocês é bem legal, né? Vocês têm cartório, têm projeto fora do cartório juntos, então isso é bacana. Como vocês enxergam isso? então, primeira coisa que casais têm que saber: vocês vão brigar, normal, é inerente ao ser humano discordar um do outro. Mas, brincadeira à parte, eu acho que cada um tem que ter muito seu ponto bem definido do que fazer dentro do cartório, não acumular, fazer. Eu acho que o que dá certo é que a gente não faz a mesma coisa, né? A gente, apesar de ter clientes juntos, a gente também tem clientes separados, cada um atende ali da sua maneira, e a gente está sempre trocando ideia de como fazer para melhorar. E outra coisa é que a gente vai acabar levando o trabalho para casa. Não tem jeito, não tem jeito. Só que tem pontos que tem momentos que a gente tem que parar de falar de trabalho. Eu acho que no momento que você senta com a família para jantar, para almoçar no final de semana. Fora isso, eu acho que não tem muito do que correr, até porque hoje a internet ela invadiu a nossa vida e a gente acaba levando trabalho para casa a todo momento. E outro ponto bom também de trabalhar em casal é quando surge um problema, a gente tem em quem se apoiar ali um no outro, um dá força para o outro, não, vamos resolver, vamos fazer assim. Diferente de casais que têm trabalhos diferentes e cada um tem os seus problemas ali diferentes, e às vezes isso acaba atrapalhando, um falando o problema do outro. Fala, não fala o teu problema, que eu também tenho o meu. O nosso é bom porque já é o problema está em comum. E a gente tem pouco problema no cartório, né, DG? Pô, isso, aliás, isso é o que mais tem. Você sabe que eu adoro, né, falar sobre o tema gestão de cartórios. E às vezes eu escuto as pessoas falando assim: ah, deve ser uma maravilha trabalhar no seu cartório, não tem nada de problema. Eu falei: rapaz, vai passar um dia lá comigo que você vai ver, tem sim, tem um monte. Aliás, dizem, né? Dizem que o ser humano adora falar sobre aquilo que cura suas dores. Talvez por isso eu goste tanto de falar gestão de cartórios, né? Que é justamente para tangenciar É Pois é. os problemas que a verdade. gente, que a gente tem. Ô, Ana, e você? O que que você acha disso? Esse lance de trabalhar com o maridão? No cartório, então vocês não estão muito perto, assim, em termos de Não, serviço? Então, vamos, um do lado Então, do outro, um do lado do outro. Então, beleza. E como, na como mesma que é? sala. Pô, acorda junto, vai pro cartório junto, grava É, podcast junto. Como é que funciona? Ó, e eu falo isso, detalhe, né? A Rose, minha mulher, ela é de outra área. A Rose ela é publicitária e ela conduz um projeto, a família dela tem um projeto de um guia de comunicação em Campos do Jordão, que é a cidade dela. Eu fui tabelião em Campos é, por 7 anos antes de estar em Itacoaquecetuba, que é onde eu tô hoje, né? E a Rose, enfim, ela tem outra profissão. Mas, cara, por exemplo, eu adoro. A gente faz muita coisa junto. A gente não trabalha junto porque o nosso trabalho é outro, né? Mas que nem quando a gente tá em campus de final de semana, eu adoro ir com ela quando ela vai fazer os vídeos, as gravações dela lá em restaurante, em hotel. Eu acho uma delícia ir junto. Eu gosto dessa interação do casal, né? Eu acho que porque é. os trabalhos fazem parte da nossa vida. Então, pô, se você divide uma vida em casal, né? Então talvez seja natural você ter isso. É que no caso de vocês o negócio é potencializado por 20, né? É uma coisa absurda. Mas conta aí, pois Ana, o é. que você acha disso? Não. Então, muita gente quando olha que chega assim pra gente, fala assim, nossa, vocês não brigam.
A gente tá brigando antes de começar. Que eu falei que ia treinar e falou que ia sair com as crianças. Mas assim, a gente briga, a gente se dá bem. Eu acho que o mais importante, e eu levo isso meio que em todos os ramos, sabe? Você tem que estar, primeiro, você tem que estar disposto a fazer dar certo. Boa, Esse é o primeiro ponto. isso é legal. Segundo, tudo você tem que administrar. Uma empresa você tem que administrar, uma casa você tem que administrar, um trabalho você tem que administrar, o casamento você tem que administrar, os seus filhos você tem que administrar. Então, quando senta e se coloca tudo de forma clara, transparente, olha, não tá legal aqui, olha, você precisa fazer mais aquilo ali, você vai conseguindo lidar com isso e acertar todos os ponteiros. Que legal ouvir isso. Isso é verdade. Verdade, né? Verdade, clareza, conversa, coisas que a gente, por vezes, perde. É interessante, né? Você sabe que, às vezes, a gente tem uma super paciência com o outro que a gente não conhece tanto, né? Um estranho, às vezes, que aparece na nossa vida. Você é um doce com quem aparece o teu cliente, a pessoa o estranho que você cruza na rua. E em casa você acaba sendo uma pessoa brusca porque, em tese, aquela intimidade te dá esse conforto. E deveria ser o oposto, né? Eu acho que a gente tem que buscar, claro, a gente tem que buscar a nossa melhor versão, assim, possivelmente em qualquer relação. Mas eu acho que com marido, com mulher, com filho, com pai, com mãe, pô, ali é onde, em tese, você tem que tentar ser mais legal. É a pessoa que está do teu lado todo dia. E para vocês que têm um relacionamento de tão longa data aí, vocês sabem como é isso. Eu tô casado há quase 10 anos e tenho aí um pouco mais de tempo de relacionamento. Cara, a sustentação de um relacionamento hoje em dia passa por isso, né? De você ter conversa, de você, pô, legal, eu tenho, de repente uma coisa aconteceu não tão boa, mas vamos conversar sobre isso e ver a melhor maneira de resolver. E não aquela coisa, não, não vou falar nada, mas vou dormir emburrado, não vou falar com a pessoa e tal. E claro, para quem trabalha junto, tem essa interface do trabalho com, o- com a vida pessoal que tem que ser muito cuidado, É. muito E cuidado. assim, lá no cartório, tô até vendo que o pessoal tá online aí, o braço, nosso tabelião, é, tem muitos casais. Não somos só nós, tem alguns casais lá que É trabalham grande a e equipe assim, de vocês lá? sim, eu acho que tem mais de 120 funcionários no Uh, cartório. que isso, é um super O cartório de pessoal tamanho. tá aqui se puder corrigir, mas eu acho que é algo em torno disso, né? Entre escreventes, todos os colaboradores, é um cartório bem grande, né? Vocês têm É um gestor, cartório. vocês têm alguém que faz a gestão de RH de pessoas lá? Ou como que funciona isso para tanta gente? Então, a parte interna, a gente não sabe exatamente como funciona, Uhum, porque como a gente fica mais na envolvido como execução. escrevente, né, Execução. a gente não, a gente tem aquela tramitação, né, de como fazer atendimento do cliente, a lavratura, e depois da lavratura a gente entrega numa administração que cuida daí em diante, e aí gestão, lidar, né, com os funcionários e tudo, aí já é essa parte da administração que a gente já quase não lida. É. Olha, eu quero conversar, se vocês puderem, eu quero conversar com quem ajuda a gerenciar 120 pessoas. Que missão, hein? Porque eu trabalho, o meu cartório tem 45 pessoas. Eu já acho cara, eu acho em alguns momentos assim bem desafiador a gente trabalhar cento e É. vinte numa capital. Eu Ó, acho até que é mais, eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que cara, é girar em torno De- disso. que Depois interessante. eu pego esse número e mando para você Que legal, que legal, correto. que Mas, legal. mas tem vários casais lá. Então eu acho isso muito importante, Arthur, porque a gente um ajuda o outro, né? E assim, não só no problema, mas como melhorar, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode fazer de melhor, como atender melhor, o que que a gente pode engajar, o que que a gente pode trazer de expertise nossa para dentro do cartório, o que que a gente aprende no cartório e leva para a vida.
O que que a entendeu? gente aprende na vida e leva É, pro cartório? e Eu acho como? que, eu acho que dividir isso fica menos pesado. Você é um tabelião, Sim, você tem 45 famílias aí que dependem de sim, você. sim, Não é mole, sim. sabe? Não é, não é. É uma super responsabilidade. A gente tem que Eu sempre falo, hoje uma das coisas que eu mais gosto de falar, quando eu falo sobre gestão e cartório, eu abro qualquer evento aí, bom dia para Eliana, falando um pouquinho sobre o propósito da nossa É, atividade. Porque Sim. eu acho que quem trabalha, tem gente que fala, ah, tá bom, esse papo, cara, não é esse não papo, é. porque hoje a gente tem que entender que o que a gente faz é distinto de qualquer outra profissão. Toda pessoa que entra para trabalhar no cartório, eu sempre falo uma conversa mais ou menos análoga, que é a seguinte, eu falo, olha, a gente aqui funciona como uma empresa, o cartório é uma empresa em termos de gestão, só que a gente, entre aspas, vende um produto que nenhuma outra empresa vende, que é a segurança jurídica dos nossos atos. Então, o que eu falo tem presunção de verdade. Isso, para mim, é um privilégio e uma responsabilidade muito grande ao mesmo tempo. Então, eu falo sempre isso. Pensa que o que você estiver falando aqui dentro, diferentemente do que outras pessoas aí pela rua, do que acontece com outras pessoas pela rua, o que você fala tem presunção de verdade. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Por isso que dentro do possível, você tem que abraçar o propósito do cartório, que é esse propósito de ofertar segurança, ofertar paz. Por isso que você tem que entender, olha que interessante, né? Que isso, principalmente com a galera mais jovem, a gente tem um pouco de dificuldade. Você tem que entender que você não pode ser uma pessoa dentro do cartório e outra fora do cartório. Tem gente que fala assim, não, da minha vida depois das 18 horas, que é a hora que a gente sai do cartório, cuido eu. Calma lá, É. calma lá. Por quê? Porque você não pode, por exemplo, sair do cartório, isso é minha opinião, tá? Se alguém Sim, faz, Sim. fica aqui o meu respeito e tal, mas eu acho incompatível com um colaborador de cartório. Um exemplo. Eu saio do cartório e sei lá, eu vou sentar num boteco e vou encher a cara num boteco depois do Concordo. trabalho, falando que passou das 18 horas, eu faço o que eu quero. Não. Sabe por que não? Porque na esmagadora maioria das cidades, seja no interior, Itaquaquecetuba é uma cidade grande da região metropolitana. A gente tem aí uma população grande, Rio de Janeiro, capital. Mas eu acho assim, não interessa se você está no interior, na cidade média, na cidade capital. Normalmente, a gente é conhecido como o fulano do cartório. uhum. Olha só, em Campos do Jordão, até hoje, eu deixei de ser tabelião em Campos do Jordão no ano de 2011. Até hoje, quando alguém quer falar a meu respeito, quem que é o Arthur? Porque eu vou muito para lá, Hã? tem arroz e tal. Quem que é o Arthur? O Arthur do cartório. O É, Arthur do cartório. isso Em Itacoaquecetuba, daqui a pouco eu tô no cartório. Ah, pô, eu preciso. O Arthur, que é Arthur? O Arthur não é o Arthur Del Guercio, é o Arthur do cartório. E eu acho que isso aí. acontece com vocês. Então, Sim. a nossa imagem é muito vinculada ao cartório. Por isso que quando a gente abraça, né, esse propósito, essa missão, esse sentimento de, cara, putz, de fato eu pertenço a uma instituição diferente e é uma instituição que a gente tem que trabalhar com muito mais esforço, porque muitos segmentos na sociedade você começa do zero, né? Então a construção da tua imagem começa do zero. Você não tem nada, você tem que construir uma boa imagem. Cartório, normalmente você começa a tua construção de imagem abaixo de zero, porque quem que gosta de ir no cartório? Cartório, o que que é? Cartório é burocracia. Eu já ouvi vocês brincando com a história do charuto e do uísque lá do milionário. Pô, direto isso tem, que o cara não trabalha, o cara não sei o quê, o cara só tá querendo sugar o meu dinheiro para poder, sabe, as minhas custas, fazer. Ontem mesmo circulou num grupo de WhatsApp que eu participo. Não vamos falar de política aqui, mas só vou falar quem postou. Aquele político que foi candidato aqui em São Paulo na prefeitura, o Boulos, ele fez um post no perfil do Instagram dele falando: Ó, tá aqui a profissão que mais ganha dinheiro, dono de cartório que ganha em média 130 mil por mês. Mentira, o dono de Mentira. cartório no se você sair perguntando para a esmagadora maioria É das isso. pessoas, cara, tem quem ganhe isso? Tem quem ganha até mais Uhum. que isso. Só que essa fatia
É uma fatia minoritária, não é o que a maioria das pessoas vive, né? Então, a Pois gente é. tem, a gente tem um trabalho de construção de imagem que normalmente começa abaixo de zero, e aí você tem que galgar É. uma imagem bacana, né? Então, tem todos esses cuidados dentro da nossa atividade. Enfim, é bastante É coisa, né, bastante. que envolve isso. Essa questão do faturamento, a gente já falou sobre isso e a gente falou até sobre o jogador de futebol, né? Que todo mundo acha que todo jogador de futebol ganha 50 milhões por mês. E, na Sim, verdade, também não é assim. Então, pois é. essa imagem é, né, distante que as pessoas têm do tabelião e dos funcionários do cartório é um dos motivos que a gente resolveu começar. Porque para aproximar as pessoas, porque às vezes é até falta de informação. Ninguém nunca fala sobre isso, que o 5%, sei lá, não sei quantos por cento, mas todo o faturamento dos cartórios estão lá disponíveis para todo mundo ver. Mas ninguém se preocupa de ir ver antes de falar. Todo mundo quer falar, falar, reclamar e nem se preocupa, e só repetem. Então vamos repetir o que é verdade. Então alguém tem que falar, esmagar ali, repetir o tempo inteiro qual é a verdade. É até bom. Né? Nem sabia que houve essa postagem. Hoje a gente É. colocamos um corte lá, que a gente fez com a Cris, que é tabeliana. Não me lembro a cidade que ela era tabeliana. Acho que era em São Paulo, o primeiro cartório dela, interior de São Paulo. Um Uhum. cartório de 1945 em 2020, com 15 livros de notas. Onde que esse cartório é próspero, né? Não. Então, é porque as pessoas não sabem. O nosso Ué, trabalho, e foi isso que motivou a gente ir para a internet. cara, eu sempre eu gosto de citar exemplo que eu vi, porque, claro, eu conheço, eu dou aula e eu preparo gente para concurso para cartório. Então, eu conheço uma galera que ganha, cara, o sujeito não sobra na mão dele 3, 4 mil reais num mês. E como que esse cara é milionário? Ele não é milionário, né? O meu irmão foi tabelião e registrador civil aqui em São Paulo e ele renunciou para trabalhar comigo porque ele não conseguiu uma mudança no concurso e o cartório dele, numa cidade de 7 mil habitantes, era um cartório inviável, né? Então, agora, olha que legal, né? Um ponto que me surgiu aqui agora da gente conversar é o seguinte, e aí eu quero falar meio que sobre dois temas em um. A gente está falando muito sobre, a gente falou, né, agora um pouco sobre ganho. E eu gosto sempre. ah, Perguntinha do Vinícius. Bom dia. O que vocês recomendam sobre posicionamento em redes sociais para um tabelião registrador novo na atividade? Ô Vinícius, eu acho o seguinte, ó. Eu gosto sempre, quando eu penso em trabalho do tabelião na rede social, você tem que definir algumas coisas. Então, por exemplo, eu acho que você vai ter que definir se você quer ter perfil do cartório e perfil teu pessoal ou um para tudo. Eu, por exemplo, recomendo fortemente que você divida, porque eu fiz isso, porque o cartório não pode ter propaganda e nada que se considere propaganda. Então, assim, cartório é uma publicidade bem informativa e discreta. Se você entrar no perfil do meu cartório, que é o cartório Del Guercio, você só vai me ver falando ali que, olha, isso, reconhecimento de firma é isso, escritura é isso. Agora, se você tem a intenção de levar um pouco mais de informação, de repente criar um produto, de repente, enfim, falar de uma maneira um pouquinho mais livre, vamos assim dizer, e você pode, cara, eu acho que você pode fazer um perfil análogo ao que eu tenho, ao que Cristiano e Ana têm, porque aí você tem uma liberdade maior para falar o que você pensa e tal. Então, eu acho que é por aí. Não sei se Cris e Ana tem alguma coisa para dizer aí adicional, mas acho que é só assim, eu gosto sempre, mesmo onde a gente tem uma liberdade um pouco maior, sempre de uma certa descrição, porque é o que eu repito, né? A gente não dá pra. Eu não sou o blog do DG, tipo, depois das 18 e o Arthur do cartório entre 9 e 18. Eu sou uma pessoa só, né? Então, esse cuidado, né? Acho que é Concordo, isso, né? concordo plenamente. Eu acho que desvincular e, assim, ter muito cuidado com o que se fala na internet, né? Cuidado, cuidado, cuidado. A Rapaz, internet hoje. nossa, eu vivi um episódio uma vez na internet. Eu sempre gosto de contar esse episódio para mostrar como as pessoas são, às vezes, cruéis e maldosas na internet, né? É, Uma vez, eu estava de férias, eu estava com a minha família na praia. Eu não tinha.
eu tenho três filhos, né? Eu tô com um bem pequenininho agora, que é o Antônio, que nasceu em agosto, mas eu tinha dois à época. Eu tava com a minha família e a gente sabe como é valioso o nosso tempo de férias, né? Mas eu Nem gosto, falo. cara, pô, rede social, eu curto e tal. E aí eu abri uma caixinha de perguntas e aí uma pessoa me mandou naquele momento do tempo, tava rolando uma discussão no entorno da PEC 471, a PEC que fiz efetivar alguns titulares sem concurso público, vira e mexe, ela brota aí no ambiente dos cartórios, né? É uma PEC, então, que o efeito prático dela seria consumar a efetivação de algumas pessoas como titulares sem concurso público. E aí, estava no meio de um concurso público e uma pessoa me mandou uma pergunta assim: Arthur, putz, eu não estou conseguindo dormir por causa da PEC 471, eu estou perturbado com isso e tal, e o que que você fala? Aí eu coloquei uma foto minha com a Rose. A gente estava na praia, a gente estava até jantando. Eu coloquei uma foto minha com ela. As crianças tinham ficado em casa com os avós. Escrevi assim: olha, ah, preocupe-se com aquilo que está ao seu alcance resolver, né? Não adianta você ficar Sim, se sofrendo. preocupando com a PEC 471. Eu falei, relaxa com a PEC 471 e mantenha o seu foco naquilo que importa, que é o seu estudo. E, cara, foi isso. Essa foi a minha resposta. Um grupo de ativistas É. contra a PEC 471, que inclusive eu sou contra a PEC 471, eu até falei, eu já me posicionei até, eu já escrevi um artigo sobre a minha contrariedade à PEC 471, e aí um grupo de ativistas printou essa tela e começou a rodar em stories de Instagram falando: olha que decepção, o professor que não sei o quê, que devia estar defendendo o concurso, manda a gente esquecer. E, cara, eu tentei argumentar com um deles, eu falei, gente, vocês estão pegando no pé da pessoa errada. Primeiro, se vocês acompanharem a minha linha de comunicação aqui, vocês vão ver. Eu sou bem tranquilo, ninguém, é difícil alguém conseguir discutir comigo. Então, eu não sou uma pessoa que vai sair batendo boca Sim, contigo. Eu falei, mas cara, olha aqui, ó, dá uma olhada nisso que eu escrevi há 2 anos e meio, olha isso que o que eu já me posicionei. Eu falei, pô, você tá expondo, não, você tá criando um problema não só para mim, você tá expondo a imagem da minha mulher, que nem é da área, Hum. como se eu tivesse vender. E aí, não, mas quem expôs foi você que colocou. Cara, uma grosseria, um povo mal é, educado. Sabe o que eu é fiz, assim. meu? Eu bloqueei todo mundo. Eu falei, meu, que se dane, eu não vou discutir com É, quem não quer argumento. Mas assim, eu fiquei impressionado que, cara, num intervalo de 2 horas, acho que mais de 20 pessoas tinham repostado isso, me marcando, porque, cara, deve ser um movimento articulado ali, sim, perfis pequenos, às vezes perfil até de gente que não. Mas assim, a internet hoje é um ambiente que a gente tem que ter muito cuidado. Então, tem. você jovem tabelião que está começando, a minha recomendação é: toma sempre cuidado, procure ser discreto aí nas tuas postagens, seja sereno naquilo que você coloca. Quem vai calibrar o que quer dizer e mostrar é você, mas Sim, sempre cuidado, né? Cuidado é total. importante. Total. Mas voltando ao que eu ia perguntar, antes de entrar essa perguntinha, achei legal comentar sobre ela. É, uma coisa que eu sempre digo, enfim, eu dou aula há bastante tempo e tal, e eu vejo a galera muitas vezes se interessando pelo cartório, em que viés? Principalmente, claro, aí eu vou falar a galera do direito, né? Pelo viés de que eu só posso almejar trabalhar no cartório se eu for um titular. E aí Hum. eu gosto sempre de falar o quê? Eu falo isso muito em OAB, em faculdade, eu falo isso muitas vezes aqui também, e eu senti uma oportunidade de trazer esse assunto à tona. Por quê? Eu falo, gente, ó, você que está na faculdade de Direito, você que é advogado, você pode cogitar, se você gosta, claro, trabalhar no extrajudicial como um escrevente, como um substituto. Por quê? Porque hoje há escreventes, há substitutos que têm ganhos iguais ou melhores que muitos advogados, e iguais ou superiores a outras profissões jurídicas concursadas. E eu vejo que vocês, graças a Deus e ao trabalho de vocês, ainda têm uma boa vida e são
trabalham no cartório. Então, eu queria primeiro que vocês contassem um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que eu valorizo demais da pessoa, às vezes, se ela sente que tem uma vocação para trabalhar na área, dela fala, putz, legal, cara, de repente, se o concurso é para mim, eu vou para esse caminho, mas se o concurso não for para mim, eu tenho outros caminhos. E nessa resposta, eu queria que vocês aproveitassem para abordar um tema. Cristiano comentou que ele é formado em música, que ele não tem uma formação no direito. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam também o quê? Para trabalhar em cartório, eu preciso ser formado em direito? Eu tenho até um vídeo no canal do YouTube que eu falo sobre esse tema. Porque muita gente pergunta: putz, eu preciso ser formado em direito? E o que que eu digo? Eu sempre digo que não. Na minha visão, é a faculdade em tese mais correlata com o nosso trabalho, em termos de correlação de matéria, mas eu cito exemplos de pessoas que viveram ao meu lado e que vivem, porque eu tenho colaboradores não bacharéis em direito, que são maravilhosos. Porque eu digo que o que interessa é o que a pessoa faz com a formação dela. Não Hum, adianta nada o cara ter feito direito e depois ele estagnou no tempo, não lê mais nada e, pô, hum, legal, sou formado em direito. E daí? E às vezes você tem o cara que não é formado em direito, como acontece, por exemplo, com o Cristiano, mas que se mantém atualizado, interessado, estuda, vai atrás de produzir. E, cara, eu particularmente dou mais valor para essa figura do que para outra. Arthur, você está menosprezando a faculdade de Direito? De forma nenhuma. Até disse, acho uma faculdade correlata, mas acho que sim, você pode encontrar pessoas incríveis para trabalhar que não têm formação jurídica. Portanto, não feche os seus olhos para isso. É só o que eu costumo dizer. E aí eu queria ouvir de vocês esse duplo tema. Formação, né, dentro do cartório, o Cristiano vai poder falar, a Ana também sobre isso. E mais do que isso, essa questão, pô, é legal, dá para ter uma boa vida sendo um escrevente, sendo trabalhando no cartório? Acho que são dois pontos que a gente gostaria de ouvir aí, que vai ajudar o pessoal aí a Eu entender. vou começar com um cara que não fez direito e ela fala se dá para ter uma boa vida, não senta. E eu vou falar sobre a questão do concurso. É, é claro que uma base jurídica ela vai te ajudar bastante, né? Porque você vai para a faculdade, você vai aprender, principalmente o Código Civil, que é o que a gente trabalha muito. Mas eu comecei como despachante. Eu comecei assim lá no aquele cara que chega ali no cartório, que fica ali, que tira, faz um documento. Isso para mim foi muito bom. Então eu conheço cartório de fora do cartório, né? Que é toda a parte de documentação. Depois entrei para o cartório, comecei a conhecer toda a prática do cartório. E é isso que você falou, Arthur. Gente, eu sempre me interessei muito. Eu gosto de ler, eu não gosto de ficar para trás, de ficar fora de um assunto que todo mundo conhece, eu ficar ali olhando. O que que esses caras estão falando? Por que isso, né? É claro, Uhum. quando você aprofunda muito. Eu sou uma pessoa que não gravo artigos, nem os códigos, a gente até brinca, né? Que eu falo códigos chatos e artigos mirabolantes, que na verdade é muito legal. Eu acho legal a pessoa também que fala, não, esse artigo tal, código tal, que tem esse talento para poder gravar. Mas eu aprendi muito com meus tabeliães, com quem eu passei, né? Que você tem uma dúvida, você vai lá, troca uma ideia, te explica. Pô, e eu sou um cara que pergunto muito. Mas porque quando eu não sei, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Falei, não, isso eu não sei. Eu vou perguntar e vou saber, vou me informar como é que se resolve isso. Então eu sempre perguntei muito, sempre troquei bola com quem é mais experiente do que eu. Como eu falo, aprendo muito com a Ana, porque ela é muito estudiosa da área, gosta, é apaixonada por isso. Eu não escolhi trabalhar no cartório, o cartório me escolheu. Que legal. É, e tô lá há 23 anos, assim, lendo, aprendendo, tirando dúvida, perguntando, às vezes num bate-papo, numa conversa informal, você aprende tão quanto sentado numa cadeira de faculdade. E eu tenho por muito tempo eu sofri porque eu achava que eu não sabia estudar. Então, assim, eu aprendo mais sentado, olhando para você e você me explicar do que com o livro na mão. É claro que o livro ajuda, o livro você vai tirar dúvida. Eu gosto de marcar pontos ali importantes com destaca-texto. E assim, é um misto, né? Você vai pegando um pouquinho de cada um.
escutando, lendo e o interesse. Acho que a coisa principal é a vontade. Quando a pessoa tem vontade, Tô esquece. contigo. Então eu tenho muita essa vontade, sabe? Tenho muita essa vontade de aprender, de continuar e de passar. E eu tenho a Ana que me ajuda muito nessa parte. Eu sei, o meu lado dela no cartório é um lado que ela é muito mais inteligente do que eu. A expertise lá é dela. Ah, Já no podcast, ah, vai é o ganhar moral contrário. hoje em casa, Cristiano. É, Aí. não, mas eu falo, não, eu falo isso Tô de brincando. coração. Sim, sim. Não, eu sei. Não, cara, isso é maravilhoso, né? A gente reconhecer essas qualidades, essas qualidades que nos complementam putz, é top demais. E o que você falou é verdade. Até uma coisa que você citou que eu acho importante, o nosso senso de aprendizado do ser humano, ele muda muito de pessoa para pessoa. E é um sinal até de inteligência. Putz, se eu aprendo melhor escutando, eu vou atrás disso, né? Se eu aprendo melhor lendo, eu vou atrás disso. Cara, pô, ler Isso. legal, ouvir legal. É legal a gente buscar desenvolver essas múltiplas fontes de captação, mas eu vou focar naquilo que eu sou melhor, óbvio, né? E Sim. você tocou num ponto que para mim é essencial: interesse, É. né? Quando o cara é interessado, eu sempre. Anteontem, a gente está fazendo a mentoria online lá do Despertar dos Cartórios e a gente estava falando um pouco sobre tipos de enneagrama, que são tipos de personalidade, e a gente focou nesse trabalho no cartório. E eu falei uma frase que é assim: é melhor você controlar o ímpeto do interessado do que despertar interesse naquele que não consegue, não tem iniciativa para nada, né? Então, quem tem interesse normalmente, putz, isso tem bastante valor. Sim. E essa questão da formação no direito, você sabe que eu fui uma das primeiras pessoas que começou a falar abertamente sobre, pô, cara, não precisa ter só gente de direito no cartório. Eu dou um exemplo, uma das minhas melhores escreventes, ela tá comigo há 20, eu vou completar nesse ano 20 anos como tabelião. Não parece, né? Mas vou brincar, eu tenho que falar que não parece. Mas ela tá comigo há 20 anos e ela não é formada em direito. E, cara, o trabalho dela é maravilhoso. O trabalho dela eu chamaria de praticamente irretocável. Eu Legal. não acredito em perfeição absoluta, mas é praticamente irretocável. E eu me dou de exemplo que houve um momento em Itacoaquecetuba, quando eu comecei a montar a minha equipe, que eu coloquei na minha cabeça. Eu gosto de citar os erros que a gente comete também. Erro é fonte de aprendizado. Eu botei na minha cabeça o quê? Eu só vou contratar bacharel ou estudante em direito, só. Não vou ter mais gente de outra formação. Foi horrível. Sabe por quê? Primeiro, eu tive só um perfil o perfil vai ficando muito parecido. Ponto um. E ponto dois, há cargos no cartório que não atendem à vontade, à necessidade dessa pessoa. E aí eu comecei a ter a rotatividade nos cargos de base de um cartório sempre é alta, auxiliar gira muito normalmente, né? Troca muito. Mas eu comecei a ter trocas ainda maiores, porque, pô, o cara chegava num ponto, não, eu quero mais. E o cartório não pode, em tese, me dar mais. Porque até pode, mas depende do incentivo que a pessoa tem em correr atrás que ela não tem. Então, cara, achei legal isso que você falou. E o meu recado é: você tabelião, você tabelião, você registrador, guarda isso. Você pode ter um bom colaborador na sua equipe que não seja bacharel ou estudante de direito. Não Com feche os seus certeza. olhos a isso. Com É. certeza. Não, eu concordo totalmente com isso. E hoje, por exemplo, se eu precisando de um auxiliar, né, como escrevente, eu prefiro muito mais de alguém que tem iniciativa e pegue, resolva, do que propriamente tenha que saber o direito, porque vai voltar para eu revisar. E aí a revisão do direito eu vou fazer. Mas às vezes você tem um bacharel ou alguma formação nesse sentido que pode saber muito, mas que ali na hora de executar e resolver não funciona. E aí a coisa não anda, né? Verdade. Ana, dá E para aí ter falou. dá para construir uma boa vida sendo um escrevente? Conta pra gente isso. Isso eu quero ouvir porque, cara,
eu bato muito nessa tecla. Eu falo, meu, ser o titular pode não ser para você e você pode ter uma boa vida em outras funções dentro do cartório. É. Conta pra gente. Então, exatamente. Eu já falei também sobre isso no podcast e costumo falar. Eu não romantizo a minha entrada no cartório. Eu não entrei no cartório porque eu amava o cartório. Eu nem conhecia. Escrevia muita coisa errada. E eu entrei no cartório no segundo mês de faculdade, que eu precisava de um bom, de um bom salário, de um salário que pudesse pagar minha faculdade, Uhum. que eu não tinha condições e tal. E quando eu entrei, comecei a gostar, e aí comecei a me aprofundar, e pouco se falava. Quando eu entrei no cartório, o cartório basicamente fazia autenticação e escritura de compra e venda e procuração. Não, não tinha essa gama de possibilidades que a gente tem hoje, né? Quanta coisa, né? Pois é. Aí me formei e comecei a estudar para concurso. Eu já fiz concurso para tabelião no Rio. E chegou uma hora que exatamente você falou. Falava, não quero ser tabelião. E eu tinha alguns amigos que já eram, que falavam assim, Vitória, tem um amigo muito especial, assim, que é uma das pessoas que me motiva dessa empatia dentro do cartório, que ele falava, Vitória, é melhor ser escrevente na capital do que tabelião no interior. E aí É eu possível. fiquei. E aí eu fiquei com isso, então estou falando de mais de 20 anos atrás, e comecei a me dedicar a ser escrevente. E eu falo, eu sou escrevente por opção, porque eu poderia parar, não tenho vontade, mas poderia parar, estudar, tenho algum conhecimento, né? Sou bacharel e tudo mais. Estou sempre me atualizando e tentar e fazer o concurso. Mas assim, eu amo ser escrevente. E eu brinco que eu só respondo pelos meus erros. Que a gente não erra, a gente É, comete crime. é, é. É. É Eu gostei, complicado. eu gostei de uma coisa que você falou. Eu me preparo para ser, eu me dedico a ser um bom escrevente. Cara, isso é muito legal, porque hoje o bom escrevente tem que ter, olha, falando em notas, mais ainda o que eu vou dizer agora. Bom escrevente, claro, tem que, em tese, dominar o conteúdo jurídico do ato, sim. Tem que ser interessado, sim, porque, cara, hoje quem trabalha com cartório sabe que o volume de alterações que impactam a nossa atividade é absurdo. CNJ, normatização estadual, leis federais, decisões de tribunais, cara, a gente vai perder aqui. As não passa uma semana sem uma atualização que impacte a nossa atividade. Isso é um fato. Agora, o bom escrevente ele tem que ter vários outros atributos. Um que eu gosto muito de citar é o atributo de ser um agregador de equipe, um agregador de ambiente. Por quê? Porque quando você trabalha em grupo, é muito importante que você seja uma pessoa agradável para compor aquele grupo de uma maneira positiva, né? Você tem alguém, às vezes, que é muito bom intelectualmente, mas que, pô, você olha pro cara, o cara É, nem bom dia te fala, é ruim pro É, ambiente, né? é verdade. Ou aquela pessoa que encosta para tomar um café no cartório e começa a falar mal do amigo, do colega de trabalho. Isso é horrível, existe, existe, né? Ixi, Existe. O escrevente de notas que não for uma pessoa agradável e que goste de ter relacionamento com os clientes, está lascado. Porque o não tem escrevente como. notas livre escolha. E sim, nós temos uma livre escolha que foi absurdamente exponenciada após notariado. Por quê? Porque se comprador e imóvel estão dentro de um mesmo estado, qualquer cartório do estado pode praticar o ato no notariado. Então, querido, querida, se você trabalha com notas,
Cara, você tem que gostar de conversar com pessoas. Se vai ter um lançamento de algum lugar atrelado à tua área, você tem que gostar de estar lá para tomar um café e bater um papo. Você tem É que isso gostar aí. de visita. Você tem que gostar dessa interface. Aliás, eu digo para vocês que isso que eu estou contando foi o que me manteve tabelião de notas na mudança para Itacoaquecetuba. Quando eu passei no sétimo concurso, que foi esse concurso que me mudou para Itaquá, aqui em São Paulo a gente divide o concurso por grupos. Então tem grupo de registro civil, de notas e protestos e de registro de imóveis. E eu passei muito bem colocado nos três grupos. Eu sabia que era ali eu sabia, pô, eu vou escolher um cartório que eu não presto mais concurso, porque eu vou para o que eu quero. E eu podia ter ido para bons cartórios de registros de imóveis, que é o sonho de muita gente, né? Ficar entre. Eu sempre, pô, registro animal, você tem prazo. Eu falei, cara, depende. É animal para quem? Para mim não era, porque eu sempre eu gosto, sabe, esse negócio do notas de você. Eu sempre falo assim, cartório trabalhar bem é sinal de inteligência. Desculpa, é obrigação legal. Tabelião de notas trabalhar bem é sinal de inteligência. Cartório É verdade. Cartório trabalhar bem, obrigação legal. Tabelião de notas trabalhar bem, sinal de inteligência. Por quê? Porque, cara, é, se você não trabalha bem, você vai ter um vizinho. Pô, sei lá, não sei no Rio quantos cartórios tem na capital, deve ter um monte. Imagina numa capital, se você. 30 e pouco. 30 e poucos. Imagina se você não presta um bom serviço. É. Então, Tem 30 e poucas você partinhas ali. entende? Então, é um ponto importante isso, né? Da gente buscar. Para responder a pergunta ali que a gente fez, que a gente colocou, dá para construir uma boa vida sendo um escrevente em um cartório extrajudicial? Dá. Dá. Isso está muito ao alcance de quem? É do tabelião que está ao alcance disso? É do universo? Talvez um pouquinho. Mas quem é a estrela principal disso? É o escrevente. Gente, e o quanto você está disposto a trabalhar, Exatamente, né? exatamente. A gente, com o advento do podcast, nosso podcast tem 6 meses, né? A gente começou em julho e vem crescendo. Só que a gente continua trabalhando no cartório. Então, para dar conta de tudo do cartório, a gente respeitar os prazos, os clientes, tudo que a gente tinha e mais a produção, o podcast, você sabe como dá trabalho, Muito, né? Então, a gente muito. vinha dormindo, essa maior necessidade dessas férias, principalmente, foi isso, que a gente passou 6 meses praticamente dormindo 4 horas por dia. Então, conseguimos dar conta de tudo, até aqui foi tudo bem. Aí a gente vai repensar agora toda a estrutura para começar o ano, mas só depende de quem está ali trabalhando. É isso aí. Não é Você isso. não... e as pessoas, GG, vou falar num ponto que depois vamos jogar pedra, né? Mas as pessoas têm muita mania de responsabilizar o outro. Ah, lotado. As pessoas não se responsabilizam. Então, assim, se o meu tabelião não está me reconhecendo, mas o que eu posso fazer para ele me reconhecer? Ou talvez ali não seja o meu lugar, tenha que trocar. E quanto você está a estudar, a se cumprir prazo. Então, não só jogar a responsabilidade para o outro, depende de mim. Porque, como eu te falei, eu entrei no cartório como auxiliar de balcão. Eu não entrei como substituta. Então, só que eu fui ali, conquistei o meu lugar, não era um cartório da minha família, que também vou falar, você conseguiu que era da Ah, sua família. Não era. Minha família não tem ninguém de cartório, eu entrei sozinha, cheguei aonde eu tô, só assim, sem nenhuma influência externa, só com que batalhei, estudei, me graduei, troquei algumas vezes de cartório e fui chegando até onde eu queria. você sabe que eu fiz um negócio no ano passado no cartório que foi o seguinte: eu incentivo muito a minha equipe com questões de saúde, estudo, bem-estar. E então, assim, pensando nessa questão da responsabilidade que você citou, eu gosto muito
O Paulo Vieira fala muito sobre a autorresponsabilidade. Ele até É tem isso um. aí. Ele pegou um trecho do livro dele e transformou num livrinho vermelho, Isso. né, das leis da autorresponsabilidade. Quem não leu, leia. É bem É interessante. muito Ele mostra, legal. né, como é importante a gente entender que somos os responsáveis pelas nossas vidas. Eu gosto demais dessa parte do trabalho dele. É, e eu fiz uma coisa ano passado que foi o seguinte: eu comecei a notar, eu oferto muito para minha equipe. Putz, sei lá, cursos. Eu levo palestrantes. A gente tem um auditório para 60 pessoas no cartório. Eu levo Muito legal. palestrantes ao longo do ano, e os palestrantes falam para nossa equipe. Eu pago e dou ajuda de custo com condução e alimentação para irem fazer cursos fora que queiram. Dou bolsa de estudo para pós-graduação. Cara, a gente tem aula de yoga toda última semana do mês para a equipe poder desfrutar um pouco disso, que é algo que as pessoas não têm. Faço aniversário de mês, cara, assim, eu faço muito evento, eu procuro a minha equipe, eu sempre, hoje não vai dar tempo da gente falar sobre isso, a gente vai ter que conversar mais, foi tão boa essa conversa que já está Vai. acabando, e faltou tanta coisa, É, mas É assim, verdade. a minha equipe, eu tenho uma total compreensão de que eu preciso estar bem, a minha equipe precisa estar bem para eu estar bem e para a gente trabalhar e todo mundo prosperar de maneira conjunta. Claro que dentro das escalas organizacionais que você tem no cartório. Aí eu dou muito. Só que sabe o que eu comecei a perceber? Eu falei, cara, tem muita gente que mesmo você ofertando muito, a pessoa não faz nada. E essa é aquela pessoa que no final do ano vai estar reclamando do salário, vai estar reclamando da vida, vai estar reclamando de tudo. E aí, no ano passado, eu fiz um negócio, foi uma surpresa, ninguém sabia. Eu tenho uma pessoa que cuida do meu RH, que é a Michelle, e eu falei, Michelle, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma planilha desde o dia 1º de janeiro com tudo que a gente ofertou, e quem foi e quem não foi. Pô, tudo palestra, tem muito jantar, evento social, eu compro mesa, dou pra galera. nossa. A gente faz ação beneficente, campanha de agasalho, Dia das Crianças, Páscoa. Eu falei, você vai pegar tudo. Você vai montar uma planilha global, individualizada por colaborador, e você vai fazer um xizinho do cara. Ah, teve treinamento de equipe em fevereiro. Veio ou não veio? X. Ah, nós fizemos uma ação para arrecadar chocolate para Páscoa. A pessoa participou? Não. Sim, não. Ah, eu comprei uma mesa no jantar do Fundo de Solidariedade do município. A pessoa se propôs aí? Sim, não. Tudo. A gente montou uma planilhona e no fim do ano eu vi a pessoa que mais participou e eu dei uma boa premiação em dinheiro reconhecendo a participação dela na frente da equipe. Falei, olha, essa é o perfil de pessoa. Era uma moça, uma mulher, né? Esse é o perfil de pessoa que eu quero trabalhando comigo em 2025. Tá aqui um reconhecimento. Cara, foi top, foi super legal. Pô, como que você Pô, fez isso? Que legal. legal, e não sei o quê. Mas teve gente que fala, é injusto, não sei o quê, tá no É, critério de premiação. Pô, por que que é injusto? mas esse é o Não, injustiçado. É, não. Eu acho que é importante o quê? A gente entender qual é o nível de participação que a gente tem naquilo que a Entende? gente quer, daquilo que a gente quer para nossa eu acho vida. que de comprometimento, que é ainda mais do que da participação. O quanto essa pessoa se compromete em querer melhorar, porque primeiro você está melhorando a vida da pessoa, automaticamente ela vai te ajudar a melhorar a sua. É uma roda. E assim, é muito bom você fazer isso, que ao mesmo tempo você filtra quem quer e quem não quer, premiando. Olha que Sim, legal. Baita uma ideia. sim, é isso. É isso. E, cara, eu falei, pô, legal, tinha me dado um clique no final de 2023, porque eu falei, pô, sacanagem, a gente às vezes faz um evento aqui, Sim, a pessoa não participa, tá? Eu falei, não, nós vamos criar uma coisa para reconhecer quem é parceiro ao longo do ano. Porque eu dou valor. Assim, uma coisa que eu procuro sempre trazer aqui é isso, né? De falar, pô, não, eu dou valor para a galera que está do meu lado. Mas é muito importante que a galera que está do meu lado também dê valor a mim. Tem que ter essa sim, troca, sim. É né? troca, claro. Eu acho que é uma troca, porque o que eu estava anotando, e isso que eu estou contando para vocês, eu conto.
porque eu falei, eu costumo ter conversas bem abertas, a gente leva a galera para esse auditório, às vezes a gente faz uma roda ali, cara, eu falo o que eu acredito. Eu acredito muito nesse poder da verdade, sabe? Da gente dizer o que tá sentindo. Eu falei, cara, eu tô incomodado, porque eu tô vendo que vocês, na minha visão, claro, a minha visão é a minha visão e ela pode não ser verdadeira e tá tudo bem. Eu falei, cara, quando eu vejo o tanto de coisa que a gente oferta, a instituição cartório oferta para vocês, eu tô vendo muito. O que a gente faz aqui, eu converso com tabeliães, registradores, colaboradores do Brasil inteiro. Eu sei que o que a gente faz, pouca gente faz. A gente está num grupo que talvez eu não colocaria de 5% dos cartórios do Brasil. Isso aí. Só que eu tô vendo, só que eu tô vendo que numa mão oposta, vocês não estão me entregando. Eu não sei se vocês se acostumaram com isso, se vocês acham que é normal. Mas, cara, tem que ter equilíbrio. Eu não tenho. A gente está fazendo um primeiro encontro hoje e tal, e eu conectei muito com a mensagem de vocês. Eu não tenho. Quem me conhece de forma próxima, sabe? Eu não tenho a menor necessidade de. Tem gente que gosta, né, de ser bajulado. Ai, você é isso. Cara, a minha necessidade com isso é zero, zero, zero. Mas ao mesmo tempo, eu tenho, né, que pensar o que, pô, se institucionalmente eu estou dando boas oportunidades, tem que ter essa lei do retorno, né? Eu tenho que dar e na contramão o cara tem que voltar para mim, porque, pô, se não acontece isso, eu não tenho equilíbrio. Né? Não fa- o equilíbrio acaba faltando. Então, nesse ponto, eu achei super importante, porque, pô, legal, dá para a gente prosperar trabalhando num cartório? Sim. Muito. Depende muito de quem? Depende do titular? Claro. Depende do universo? Eu acredito nisso, depende também. Mas quem é a estrela principal, né? Quem é a estrela principal? É o escrevente, é o colaborador, é a pessoa que teve ali no cartório. Então, isso que eu acho que é Com bem certeza. importante, que talvez fique aqui como uma mensagem, né, final para gente encerrar. Vão desfrutar as férias de vocês. Ah, Aproveitem bastante. Queria ter falado sobre férias, não vai dar não tempo, porque vai a gente dar. já está encerrando. Mas a gente tem pauta, ó, para o encontro 2. A gente vai falar sobre férias e descanso no cartório. A gente vai falar sobre conferência, que eu vi ontem a Ana comentando nos stories dela. É um ponto que, cara, rende muito falar sobre o tema conferência. A gente vai falar sobre outras coisas. Mas A gente eu pode falar quero. sobre férias e saúde mental no cartório. Cara, vocês falaram num ponto, por exemplo, isso é maravilhoso. Vocês falaram agora, pô, tava dormindo 4 horas. Eu sei que vocês têm uma preocupação. Eu já vi posts de vocês voltados à linha de saúde. Cara, é fundamental falar em saúde física e mental no ambiente do cartório. A gente precisa também falar sobre isso, sobre os dois, né? Sobre alimentação no ambiente do É, cartório, né? Meu, não dá para você viver a tua vida inteira comendo McDonald's e congêneres, porque é é, rápido, né? E pois é. efetivo. Então, a pauta do nosso encontro 2 está desenhada já. Ele vai acontecer em breve, porque, putz, eu adorei. Foi muito A bom gente tem que mesmo fazer um conversar podcast com. de 3 horas, Arthur. O nosso podcast tem que sair em Nossa, 2025, hein? É, Tem que sair esse se Deus podcast. quiser. Se Eu Deus acho que vai quiser. ser, eu acho que vai ser muito legal. Esse podcast, a gente estando olho no olho, vai ser Pô, vai incrível. ser E, muito cara, legal. e fica aqui o meu respeito e admiração a vocês, viu? Eu sempre digo mesmo você não que. gostando de ser bajulado, não ligar, mas eu vou te bajular aqui porque eu sou sua fã. Te É, sigo há muito isso é verdade. tempo. Isso é verdade. Adoro tudo que você fala, gosto do jeito que você fala, gosto da sua E, posição. e, Obrigado. Exatamente isso dessa humanidade que eu acho que você Obrigado. tem, tanto no que você passa, quanto agora com seus funcionários, sabendo, e cada vez que eu te conheço mais admiração eu tenho. e logo quando a Obrigado. gente começou isso tudo, que a gente foi a São Paulo, que a gente foi lá entrevistar o Gavazzi, um beijo pro Gavazzi, um grande amigo que também a O gente fez Gavazzi, aí em São o Paulo. Gavazzi é um grande Todos profissional. O é um Gavazzi é grande DG profissional. também, né? É Douglas DG Gavazzi. também. Ele é DG também. Mandar um abraço pro Douglas. Eu gosto muito dele. Também. Aí Um você, profissional incrível. e aí você começou a seguir a gente. Ela, ai meu Deus, você viu que tá seguindo a gente? Eu falei, É, quem? eu vi no, Eu sou eu vi, tu. eu vi no perfil do Douglas, né? Eu conheci vocês pelo podcast com o Douglas. E eu achei super legal, porque eu acho maravilhoso a gente ter pessoas de bem falando sobre a nossa atividade.
Eu vejo que vocês são pessoas comprometidas Porque hoje tem muita gente falando sobre cartório, mas tem muita gente descomprometida, falando coisa que não é legal. É, Então, é notória a dedicação de vocês. Eu dou muito valor a pessoas que têm valores familiares, a gente vê que vocês têm isso entre vocês, com filhos. Cara, isso para mim uhum. também é um outro negócio. A gente não falou muito sobre isso, mas pô, eu sei o quanto hoje é valioso, né, a gente ter uma valorização à nossa família, a gente ter Sim, valorização aos nossos filhos, a gente ter valorização a quem cerca a gente. Então, cara, eu acho que isso são as boas conexões que a gente faz por aqui, né? Porque rede social tem ponto positivo e negativo, como tudo na vida. Mas eu acho que um dos pontos positivos, assim, provavelmente, se não houvesse rede social, eu não conheceria o sim, Cris e a Ana, e hoje a gente verdade. tem essa oportunidade. Eu tenho certeza aí que é um contato que vai evoluir Se Deus e quiser. teremos novas oportunidades de estar juntos. E esse podcast nosso aí tem legal. Cris outro dia falou no WhatsApp, né? Pô, a gente podia fazer faz um do É seu e um um do nosso em um só, crossover, né? crossover, Bota a né? tela dividida Cara, no meio. ideia muito legal, a gente pode caminhar com ela, mas é isso. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por terem Nada, participado aqui. a gente que Vão ser agradece. convidados para fevereiro ou março, a gente vai fazer uma parte 2 se vocês toparem para Top, falar sobre esses então outros aí. temas. Eu tô E aí. obrigado. Toda a minha gratidão aí pelo tempo, pela disposição de vocês e que o projeto de vocês seja cada vez mais voz da nossa atividade, que possa levar todas essas boas mensagens para o Brasil e para o mundo. Tá Boas bom. férias para vocês aí. A gente agradece muito, obrigada a todo Obrigado mundo que por tudo. participou aí. O Douglas estava aí, a Fabi também. Foi um beijo, que foi um prazer conhecer ela também pessoalmente. Sabe, E a gente todo boa. mundo que está aí e participou. Douglas, muito obrigado. Douglas não, Arthur, obrigado. Fica É com tudo DG. Deus e Deus te abençoe e te ilumine, que você continue seu trabalho também, tá, cara? Deus Deus te abençoe abençoe. vocês também. Um excelente dia a todos e até semana que vem. Até. Valeu.